aluno bravo, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. O meu nome é Carla Gomes, aqui estão as minhas redes sociais. Se você precisar de mim depois desta aula, estarei à disposição. E para hoje nós vamos aprofundar numa matéria que é muito relevante para qualquer concurso que você for participar. Pontuação, uso de vírgula, o terror da vida do povo. Terror até o momento em que você não assistir a esta aula, porque passando esse instante, você vai entender que o uso da vírgula é super tranquilo e que a gente vai tirar de letra depois de uma bateria de exercícios que estão especialmente separados para que você aprenda isso de uma maneira definitiva. Vamos embora comigo! Vamos primeiro, então, lembrar um pouquinho quais são os casos em que a vírgula se faz obrigatória. Aqui, então, a gente vai apenas ver os casos de vírgula obrigatória. O que a gente deixa de dizer são das vírgulas proibidas ou das vírgulas facultativas. Na questão, eu vou explicando isso para vocês, vou mostrando como isso se dá, mas na sua cabeça, na hora de organizar esse pensamento sobre o uso da vírgula, você tem que saber quando a vírgula deve ser usada, quando que ela deve. Se ela não for obrigatória, então ela vai ser facultativa e aí você acerta a questão. Vamos embora aqui comigo entender direitinho, então, sobre esse uso da vírgula aqui e como isso deve funcionar na sua cabeça, hein? Primeiro caso, você vai usar a vírgula em todos os termos que apresentarem valor explicativo. Olha só como está econômica essa informação. Se você estiver estudando numa gramática tradicional, o que o autor vai fazer? Ele vai detalhar todas as circunstâncias gramaticais em que o valor é explicativo. Aposto, oração coordenada explicativa, oração adjetiva explicativa, expressões explicativas, isso virá enumerado. O que eu estou fazendo aqui? Facilitando a sua vida e resumindo um conjunto de, 5, 6 regras numa informação precisa. Todas as vezes que você tiver numa frase um termo que apresente um valor explicativo, e aí não importa a função sintática, né, os valores explicativos, esse termo virá separado por vírgulas. É claro que se você quiser aprofundar nos estudos, ter isso de uma maneira mais detalhada, super vai dar para você ir acrescentando aqui, ó, quais são esses valores explicativos em termos sintáticos. E nós vamos fazer isso a cada questão. Pelo mesmo raciocínio, a gente também vai pensar em vírgulas obrigatórias todas as vezes que houver um deslocamento ou uma inversão sintática. O que é isso? As frases em língua portuguesa, as construções oracionais em língua portuguesa, elas obedecem a uma ordem direta. Então, elas obedecem ao que a gente chama de ordem direta. Todas as vezes que essa ordem direta for rompida, então a gente avisa ao nosso leitor desse rompimento, né, dessa inversão com a marcação da vírgula. A ordem direta, ela é organizada por sujeito mais verbo mais objeto mais adjuntos adverbiais mais adjuntos adverbiais. Essa é a ordem, ó. Essa é a ordem direta. Toda vez que essa ordem for rompida, todas as vezes que tiver uma inversão, a gente avisa ao corretor, ao leitor, com o uso da vírgula. Vamos ver isso direitinho nas questões. Há também as vírgulas que marcam a elipse verbal. A gente chama de elipse verbal todas as vezes que a gente apaga o verbo da frase, porque ele já foi dito, né? Então, para não repetir o verbo, a vírgula. Também são casos de vírgulas obrigatórias. As orações coordenadas. Aqui é preciso acrescentar que, exceto as aditivas, né? As orações aditivas não tem vírgula. A vírgula antes do E, que funciona em 3 casos, vou colocar aí para vocês. E o que eu mais gosto, que são os casos de vírgula para a carta da mamãe. Tá, é verdade, quem inventou essa expressão aqui fui eu mesmo. Mas é porque quando você era criança, bem pequenininha, e você escreveu a primeira cartinha para a mamãe no Dia das Mães, você aprendeu uma lista de vírgulas ali, ó, que vão servir para sempre. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, antes do E, a gente usa vírgula se ele for Opa, tô usando a borracha aqui. Se ele for pleonástico, então se ele vier repetido intencionalmente,
intencionalmente, a gente usa vírgula se ele for diferente de adição, né? Porque as coordenadas aditivas não são separadas por vírgula. Mas se eu tiver um E em que o valor semântico dele não for o de adição, então a gente vai usar a vírgula. E a gente usa vírgula antes de E se ele ligar orações com... deixa eu escrever a informação completa, né? Se ele ligar orações com sujeitos diferentes. Com sujeitos diferentes. São os 3 casos, então, em que a gente usa vírgula antes de E. E os casos da carta da mamãe merecem uma página em branco aqui, ó. Quero todo mundo atento para entender direitinho. Então, essa daqui, ó, você tinha 6 anos quando você escreveu a primeira carta do Dia das Mães. Carta do Dia das Mães. Do Dia das Mães. Você se lembra como que foi? Lembra como que foi? Certeza você se lembra aqui exatamente como aconteceu a cartinha do Dia das Mães. Então, você escreveu lá, ó, a sua cidade, né? Então, minha cidade, colocou lá em cima, ó, minha cidade. Aí colocou a data e ponto final. Local e data, né? Deixa eu colocar local e data, né? Que vai facilitar o raciocínio aí para vocês, não vai? Então, lá em cima na cartinha do Dia das Mães, a primeira que você escreveu quando tinha 6 anos, você teve que separar local e data. Você aprendeu nesse dia aqui, ó, a primeira vírgula da vida, essa vírgula aqui, ó, de local e data. Depois você aprendeu outra vírgula, nesse mesmo dia. Você escreveu, ó, querida mamãe. Querida mamãe. E aí usou uma vírgula aqui também, ó. Pronto. Aprendeu a segunda regra de vírgula da vida. Você aprendeu... Ai, meu Deus, estou usando borracha. Espera aí, gente. Aqui, caneta. Querida mamãe, vírgula. Aqui, isso. E aqui você aprendeu a segunda vírgula da vida. Então, vamos anotar aqui que vírgulas são essas? Para você já ter aí o registro direitinho. Então, tem a vírgula do local e data. A gente usa vírgula para separar local e data. A gente usa vírgula para marcar o vocativo. Tá vendo? Tá lembrando da cartinha? O coração ficou quentinho, lembrando da mamãe e da cartinha que vocês escreveram para ela? Tenho certeza de que sim. Aí vem a carta. Acho que a única vez na vida que a gente usa alguns adjetivos é nesse dia aqui. Quer ver? Ó a cartinha para a mamãe. Olha lá se não foi assim. Fala aí comigo se foi ou não foi. Querida mamãe, você é linda. Aí você colocou charmosa. Também é adjetivo lá da mamãe. Meiga. E carinhosa. Lembra disso? Lembra disso? Lembrou? Que são os adjetivos exclusivos de cartinha do Dia das Mães. Quem anda por aí chamando a outra pessoa de meiga? É nessa cartinha aí mesmo, né? E aí você aprendeu uma outra lista de vírgulas, outra lista de regras. Olha lá, você é linda, charmosa, tá vendo? E você aprendeu, portanto, que usa-se vírgula para separar elementos da enumeração. Elementos de enumeração. Pronto. Essas 3 vírgulas, lá da cartinha da mamãe, eu meio que vou considerá-las naturais. A gente quase nunca sofre pelo emprego dessas vírgulas porque a gente realmente aprendeu. E aqui também serve para mostrar que a gente não usa vírgula antes do E, tá vendo? Esse E aditivo aqui, ó, não tem vírgula antes dele. A vírgula antes do E vai acontecer numa dessas 3 circunstâncias que estão aí tratadas e, a partir de agora, nós estamos prontos para começarmos a olhar esse uso de vírgula dentro das questões. Todo mundo atento, presta atenção nas alternativas, porque a gente tem uma grande chance de tornar esse conhecimento de hoje decisivo pelo resto da sua vida aí que você precisar de pontuação. Vamos lá! Questão número 1, então, comecemos aqui esse estudo de pontuação, uso da vírgula. Houve um doente poeta que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a despertar da cura quando teve a ideia de mandar correr matraca para o fim de o apregoar como um rival de Garção e de Píndaro. Em relação aos aspectos gramaticais e ao sentido do texto, julgue o item. A vírgula empregada logo após cura, então, ó, houve um doente poeta que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a despertar da cura, aqui a vírgula, ó.
quando teve a ideia de mandar correr. Então, a vírgula poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical do período em que se insere. Essa vírgula, percebam, ela introduz essa ideia aqui, ó, quando teve a ideia de... Aqui o que a gente tem é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, nós temos um trecho com valor adverbial, né? É uma oração, ela tem aqui um valor adverbial. Se você voltar aqui no nosso esquema, você vai ver que os valores adverbiais, eles têm mesmo que estar no final da oração, tá vendo? Lá no final. E aquele quando, de fato, veio no final da oração. Isso me diz que esta vírgula não é, portanto, obrigatória. Nós temos aqui um caso da vírgula facultativa, porque a estrutura obedece à ordem direta. Então, se está na ordem direta, eu não sou obrigada a colocar a vírgula. Aqui teve vírgula, e essa vírgula de fato é facultativa, que é um adjunto adverbial de longa extensão. É de longa extensão. Como é grande, admite-se o emprego da vírgula, mas ela é facultativa. Longa extensão aqui, ó, 3 ou mais palavras. Então, tá certa a informação. Essa vírgula aí, ela é facultativa, porque o termo adverbial está no lugar esperado para ele. Eu não tenho uma necessidade de marcar deslocamento ou inversão sintática. Vírgula correta número 1. Bora, bora, bora. Questão 2 agora. Vamos lá. Não é tristeza, não é cansaço, não é depressão. Aqui, a gente consegue ver a vírgula empregada para enumeração, hein? Enumeração, está enumerando uma lista de circunstâncias. Não é isso, também não é isso, também não é isso. Na sentença acima, observa-se o uso adequado da vírgula. Assinale a alternativa que apresenta o emprego desse sinal de pontuação de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, em algum caso em que o sinal de pontuação está correto, em uma alternativa está correto. Vamos lá. Na última edição do New York Times, vírgula correta aqui, hein? Está separando um adjunto adverbial deslocado. Então, aqui é deslocamento, adjunto adverbial de lugar, ó, lugar. Importante veículo de informação estadunidense, aqui tinha que ter vírgula, ó, tinha que ter uma vírgula aqui, porque esse termo aqui, ó, é um aposto, é termo de valor explicativo, tinha que ter vírgula e não tem. Letra A está errada. No cenário pós-pandêmico que se apresentará, então aqui ok, hein? Vírgula ok. Isso aqui é adjunto adverbial deslocado. Haverá maior necessidade de se repensarem as rotinas laborais nas organizações. A letra B é ótima. A letra B é ótima. Vamos ver se a gente tem que procurar agora o erro das outras, hein? Porque a letra B tá boa. As pessoas que se sentem desmotivadas no contexto atual devem... Aqui não tem nenhuma chance dessa vírgula, né? Porque estaria separando o sujeito, tá vendo aqui o sujeito? Do verbo. Bom, eu tô quase para dizer que a gente não usa vírgula antes de verbo. Só não vou usar essa expressão porque ela pode ter algumas falhas em português se eu tiver, por exemplo, orações reduzidas. Mas cuidado, vírgulas antes de verbo, elas são muito improváveis. É só se eu tiver alguma coisa antes que justifique essa vírgula e a condição é bem pequena. Aqui, nesse caso, vejam, eu tenho o sujeito, as pessoas que se sentem desmotivadas devem ser alertadas. E aqui é o predicado. A gente jamais vai separar por vírgula o sujeito e o predicado. Letra C, errada, claramente. O psicólogo organizacional Adam Grant argumentou que, olha só o que tem aqui, ó. Quem argumenta, argumenta algo. Argumentou que a ausência de bem-estar, objeto direto. Nenhum motivo para essa vírgula aqui, porque a gente não separa os termos quando eles estão na ordem direta. Portanto, a resposta correta é letra B, porque foi marcado o deslocamento do adjunto adverbial. E vamos embora para a próxima. Questão 3 aqui, ó, questão 3. Marque a alternativa correta quanto à justificativa para o uso da vírgula nos trechos sublinhados no período seguinte. Vamos lá, ó. O coronel Ubaldo, meu avô. Então, esse meu avô aqui é uma informação que explica quem é o coronel Ubaldo. Isso aqui é, portanto, um aposto. Como vários de seus companheiros,
Na hora de falar no telefone, isso aqui é um termo de natureza adverbial, né? Quando é adverbial temporal e está deslocado, né? Porque não está no final da oração, então vírgulas corretas. Botava o paletó e passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade, de novo, eu tenho aqui um termo de natureza adverbial e de novo temporal e de novo deslocado. Então, eu tenho um caso de aposto e dois casos de natureza adverbial. Letra A. Usa-se vírgula para isolar o vocativo. Não. Também não é adjetiva restritiva. Usa-se vírgula para separar o aposto, verdade, e orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou intercaladas, gabarito letra B. Para separar o vocativo, não, e orações coordenadas, não. Resposta letra B, uma beleza. Olha só como o negócio está ficando fácil. Começou a naturalizar aqui a vírgula, não foi? Foi ou não foi? Questão 4, vamos lá, vamos lá. Identifica-se emprego de vírgulas para separar uma expressão explicativa. Olha lá, expressão explicativa. Além do desemprego, também a alta de preços continua limitando severamente os gastos familiares. Então, aqui, ó, está separando o além de, tá vendo? Que é uma expressão de adição. Adição. Não é explicação, não é a letra A. Mas há estoques e, além disso, aqui, ó, separando o além disso, que é um caso de deslocamento. Aqui o deslocamento específico é da conjunção. Além de é uma expressão conjuntiva, né? Então, separou a conjunção, não é essa. Haverá tempo para a procura de novos fornecedores de adubo para substituir a Rússia, se for o caso. A vírgula aqui, ó, está separando uma oração subordinada adverbial condicional. Condicional. E aqui a vírgula é facultativa, inclusive, hein? Facultativa a vírgula. O Brasil pode chegar ao fim do ano com inflação de 7%. O dobro da meta oficial está explicando os 7%. Isso aqui é aposto explicativo. Letra D, a resposta. As famílias serão mais pressionadas, a retomada do emprego será mais complicada. Aqui é uma vírgula de enumeração, termos de mesma função sintática, enumeração. Pronto, questão 4 feita. Bora de questão 5 comigo, porque agora tá ficando um negócio assim mais encaixado, a vírgula começa a fazer sentido, a gente começa a poder comemorar esse entendimento, porque de fato, vírgula era uma pedrinha no sapato. A partir daqui, hein? Combinadíssimos? Não é mais. Vamos lá comigo, questão 5. No trecho, em seguida, a vela afinou seu pavio e disse, cheia de expectativa. A vírgula foi empregada para separar um adjunto adverbial deslocado. Olha só, em seguida é um adjunto adverbial de tempo, E olha onde que ele aparece. No início da oração. Então, isso aqui está servindo para marcar o deslocamento. Vocês estão entendendo que aquele esqueminha, volta lá no esqueminha, volta lá. Esse esqueminha aqui, ele resume as regras de vírgula e torna muito mais prático o seu aprendizado? Você tem que pensar em explicação, deslocamento, elipse verbal, orações coordenadas, os casos de erro e a cartinha da mamãe. Se você conseguir entender esse resumo aqui, você vai tornar a sua eficiência no estudo de vírgula muito maior. Tá vendo aqui? Em seguida, é um termo que dá uma noção de tempo, mas não está no final da frase. O lugar esperado para os adjuntos adverbiais é lá no final. Se veio lá no início, o que é que eu tenho? Deslocamento, letra A. E a gente vai para a questão 6. Meu caro, quantas vendas você fez hoje? A vírgula foi empregada para separar um vocativo. Vocativo. Se você lembrou lá das regrinhas da cartinha para a mamãe, você lembrou que, querida mamãe, meu caro, são funções equivalentes. Quando você conversa com o interlocutor, esse trechozinho de conversa, né, de chamamento, no ponto de lá na gramática, a gente chama isso de vocativo. E os vocativos são separados por vírgula. Corre lá, portanto,
e marca como gabarito a letra D. E eu tenho certeza de que você, aluno bravo, está realmente feliz de entender que aquele tanto de regra de vírgula ele pode ser um pouco mais simples se você seguir o nosso método aqui de aprendizado. Assertividade, entenda que é a organização que a gramática pretendeu para você e pronto, é isso que a gente precisa. Vamos lá que a gente tem questão 7 para jogo aqui, vamos embora! Assinale a frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa quanto ao emprego da vírgula. Então, aqui, ó, só para não perder, não se desorganizar, nós queremos a questão correta. Na entrada da escola, aqui está correto, ó, correto, certo. Eu tenho aqui, ó, um adjunto adverbial de lugar e ele está deslocado, correto. Os alunos e os funcionários terão... Aqui está errado. Errado, não pode não. Eu tenho aqui, ó, o sujeito e aqui eu tenho o predicado. Não se separam termos da mesma unidade sintática. Letra A está errado. Muitos alunos perderam. Aqui está erradíssimo. Quem perde, perde algo. E seu contato com a escola é o objeto direto. Não se separa com vírgulas elementos de ordem direta. Muitos alunos perderam seu contato com a escola e as escolas com seus alunos. Aqui também não tem vírgula, né? Poderia ter, essa vírgula aqui é de sujeitos diferentes, mas eu teria que ter uma vírgula aqui, ó. E as escolas, vírgula, perderam, tá vendo a elipse verbal, que deveria estar marcada aqui com vírgula? O ensino remoto, segundo a opinião de educadores, então aqui, ó, vejam, um adjunto adverbial deslocado, ó, vou pôr assim, adjunto adverbial de conformidade, e ele está deslocado. Então, as vírgulas aqui estão adequadas, tá vendo? Para deslocar esse termo, não substituir a sala de aula. Letra C, então, vamos achar o erro nas outras. Os impactos da troca do ambiente escolar pelo virtual não tem essa vírgula aqui, ó, tá separando sujeito e predicado, não pode, elementos da ordem direta. O ensino híbrido é, conforme especialistas, faltou uma vírgula aqui, ó, para marcar de fato esse deslocamento. Eu não posso ter só uma vírgula, eu tenho que separar o termo por vírgulas. Então, faltou uma vírgula aqui, tá errada. Resposta letra C. E eu sei que você está acompanhando meu raciocínio. Se até aqui tiver ficado alguma dúvida, você vai dar uma pausinha nesse vídeo e vai analisar de novo essas frases, porque esta é a sua aula decisiva para você garantir pontuação, assim, né, o emprego da vírgula, por enquanto, com excelência, que é para qualquer prova, é para a vida toda aí, ó, para a vida toda. Bora! Questão 8, questão 8. Esta possibilidade pode ser uma obra de arte, um item ou uma peça colecionável, poderes em um jogo, a escritura de uma casa real ou praticamente qualquer outra coisa que possamos imaginar. As vírgulas foram usadas aqui, ó. Pode ser uma obra de arte, um item ou peça colecionável, poderes em jogo, a escritura de uma casa. Nós temos elementos de uma enumeração. Quando a gente fala em enumeração, nós estamos falando em termos, ó, mesma coisa, hein? Termos com o mesmo valor sintático. É a mesma coisa. Enumeração serve para indicar que os termos têm o mesmo valor sintático, a mesma função sintática. Portanto, letra A é a resposta aí, ó. Então, fica a dica, hein? Se você escutar falar em enumeração ou termos de mesmo valor sintático, nós estamos dando a mesma informação. Nesse caso, a enumeração aqui, mesmo valor sintático, letra A, o gabarito, e a gente já vai para a questão 9. Vamos comigo para a questão 9. A atividade política, para os antigos, estava associada à prática das virtudes e à busca por uma ordem moral duradoura. A corrupção, por sua vez, era identificada com vícios, como a ambição, a ganância pelo poder, a covardia, ou seja, tudo aquilo que causa caos social, desordem e violência. Julgue os itens que se seguem relativos às ideias e aspectos linguísticos do texto anterior. As vírgulas que isolam a expressão ou seja, olha lá, ó, olha lá o ou seja, poderiam ser suprimidas sem prejuízo da correção gramatical do texto.
nunca poderiam ser suprimidas, elas não poderiam ser suprimidas, porque essas expressões, elas entram aqui, ó, vou voltar lá no nosso esqueminha, elas entram em termos de valor corretivo, o ou seja, tá aqui, ó, ou seja, isto é, são obrigatoriamente separados por vírgula, anota aí no seu lembrete. Portanto, a 9 está errada. Ou seja, isto é, por exemplo, essas expressões explicativas ou corretivas, elas vêm obrigatoriamente entre vírgulas, separadas por vírgula. Não pode esquecer disso, hein? Não pode. Anota aí nas suas regrinhas, porque é vírgula, pronto. É questão dada, questão grátis acertar isso daqui, viu? Bora que tem mais, bora que tem mais. No trecho, amizade é uma palavra pequenininha, mas que nunca vem sozinha. Esse mas aqui é importantíssimo, né? Porque a gente sabe que ele vai introduzir uma oração coordenada. E aqui eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Ela me dá uma ideia de oposição adversativa, uma ideia de contraste. Então, essa vírgula ela é obrigatória, porque as orações coordenadas, exceto as aditivas, elas são separadas por vírgula, e nesse caso, ela é obrigatória por conta do mas. Então, separar a conjunção mas, que liga orações em um mesmo período. Não é adjunto adverbial, não é aposto e nem é uma explicação, tá vendo? Que são os casos recorrentes de vírgula aí. Então, nós temos até aqui o gabarito, para vocês conferirem. Aquela pulguinha atrás da orelha em relação à crase, mas pode ficar despreocupado que aqui nós temos as soluções exatas para você resolver isso aí de uma vez por todas e sair por aí acertando todas as questões de crase que aparecerem. Então, antes da gente começar a chegar no método bravo de estudos, que é aquele lá baseado em resolução de questões,
nós vamos primeiro passar aqui pela organização mental de crase. E eu quero simplesmente que você preste atenção no que eu tenho para te dizer, para descobrir que crase é uma parte da matéria que é muito, muito, muito fácil. Vamos embora comigo aqui, ó, entenda aqui o esquema. Entendam aqui o esquema. Então, a primeira coisa é compreender que a crase, ela faz referência a uma contração, que é uma junção de A mais A. Como em língua portuguesa nós não temos a condição do A, tá vendo? Com dois A's assim, ó, isso aqui não existe, a gente simboliza essa contração usando um sinal grave, né? Que é esse sinalzinho aí para o lado esquerdo, que a gente chama de crase. Então, crase é o nome deste fenômeno de contração aqui, ó, em que A mais A se unem e tem essa marcação com o sinal grave. A grande coisa aqui, ó, é você saber que esse primeiro A é uma preposição e que esse segundo A é um artigo. Se você entender esse esquema aqui, ó, A com crase, né, A com acento grave, é a junção de A, preposição, mais A, artigo. Se você entender isso, você resolve pelo menos uns 80% aí dos casos de emprego da crase. Então, presta atenção aqui que nós vamos pensar agora divididos em duas partes. Ó, de um lado, preposição, do outro lado, artigo. Então, vamos pensar aqui do lado de cá. Se eu estou falando desse A preposição, eu estou falando de regência. Então, eu estou tratando de verbos ou nomes em que a preposição a é obrigatória. Por exemplo, quem obedece, obedece à regência. O que diz respeito diz respeito a. Quem é apto a. Aquele que se refere ou refere-se a. Quem conhece, conhece. Não tem preposição aqui. Aquele que sonha, ó, aquele que sonha, sonha com. Então, esses casos aqui, ó, o emprego desse a ou não e desse com, essa listinha aqui, ó, é o que a gente chama de regência. Regência é a necessidade ou não de preposição. Em alguns casos, a preposição que a gente precisa é a preposição a. Do outro lado, nós temos o emprego do artigo. Entendendo que esse artigo aqui, ó, ele serve apenas para anteceder substantivos, né? Artigos antecedem substantivos. E esse a aqui é um artigo feminino. Então, para pensar o emprego do artigo, eu penso no substantivo que aparece na frase. Então, vamos lá. Se eu puser aqui a palavra leis, eu até consigo colocar um artigo, mas vai ser as leis. Se eu puser aqui a palavra ela é um pronome e eu não ponho artigo antes de ela, né? Eu não tenho a ela chegou. Eu digo ela chegou, mas a ela chegou eu não tenho. Então, não tem artigo aqui, ó. Se eu puser aqui, ó, receber ajuda. Peraí, ficou muito longe. Receber ajuda. Eu não digo a receber ajuda. Esse a aqui, ó, não vai aparecer aqui porque receber é verbo e eu só uso artigo antes de substantivo. Se eu puser aqui, ó, regulamento, regulamento. Antes de regulamento, o artigo que cabe é o regulamento. É um artigo masculino. Bom, então eu estou pensando em duas partes aqui na minha cabeça. Organiza aqui comigo. Eu estou pensando metade regência, metade substantivo. Todas as vezes que eu tiver um a aqui, preposição, e também tiver um a aqui, artigo feminino, né, que concorda com o substantivo aqui, eu vou ter crase. Se eu tiver só o a preposição, mas eu não tiver o artigo, então eu não tenho crase. Ou se eu não tiver o a preposição e tiver o a artigo, eu não tenho crase. A crase, ela só vai acontecer quando você tiver simultaneamente o a preposição mais o a artigo. Então aqui, quem obedece, obedece às leis.
eu tenho esse a aqui, ó, preposição, e eu tenho esse as aqui, ó, artigo. Opa, deixa eu colocar aqui direitinho, né? Artigo, aqui. Então, crase. O que diz respeito a. E diz respeito a ela. Eu não tenho esse aqui, ó. Tá vendo? Daqui para cá eu não tenho artigo. Então, o que diz respeito a ela e eu não vou ter a crase. Tá vendo? Quem é apto a. Tá aqui a preposição. Mas a receber ajuda, eu não tenho artigo. Então, é apto a receber ajuda. Quem se refere a. Agora, regulamento é o. Então, aqui vai ficar ao regulamento, tá vendo? Eu não vou pensar em crase. Olha lá como essa contração, ela leva em conta o artigo que antecede o substantivo, mais a preposição referente à palavra anterior, tá vendo? É isso que é crase. Você vai pensar em crase sempre, então, dividindo sua cabeça em duas partes. Primeiro, tem preposição do termo anterior? Tem. E tem artigo aqui, ó, concordando com o substantivo? Eu tenho esses dois as? Tem esses dois as? Beleza, põe crase. Não tem esses dois as, não? Não tem crase. Vambora, que eu tenho aqui uma bateria de exercícios especiais para a gente colocar isso em prática e você entender isso aqui, assim, ó, de uma maneira definitiva. Aqui é crase definitiva. Bora. Questão número 1. 10 capitais começam a vacinar crianças. A vacinação de crianças entre 5 e 12 anos contra o vírus da Covid-19 no Brasil teve início neste fim de semana. As primeiras doses do imunizante pediátrico da Pfizer chegaram ao país na última quinta-feira e um novo lote foi entregue neste domingo. Assinale a alternativa correta na expressão contra o vírus da Covid-19. Então, aqui, ó, contra o vírus da Covid-19. Trocando a palavra vírus por pandemia, haverá crase. Então, se eu tirar a palavra vírus e colocar a palavra pandemia, vai ficar contra a pandemia. A questão quer saber se a gente deve colocar uma crase aqui, ó, contra a pandemia. Vamos pensar nisso? Vamos pensar. Então, eu tenho pandemia, que é um substantivo, a pandemia, beleza. Mas contra já é a preposição, tá vendo? Contra é a preposição. Então, eu não tenho chance dessa crase, porque a preposição aqui, ó, é a preposição contra. Eu não tenho a mais a, eu tenho contra mais a. Esse a aqui, portanto, é apenas artigo e a letra A é falsa. Letra B. Substituindo a palavra país por cidade, ainda assim não haverá crase. As primeiras doses chegaram aqui, ó, chegaram ao país. Tá vendo? Então, no lugar de país, nós vamos colocar cidade. Então, presta atenção. Quem chega a algum lugar. Eu tenho, então, do verbo chegar, a necessidade da regência, né? Da preposição. E a palavra cidade admite artigo. Eu posso dizer a cidade, né? Olha lá o emprego do artigo. Então, se eu tenho a mais a, agora eu vou marcar com acento grave. Letra B, errada. Haverá crase. A expressão na última quarta-feira tem uma conjunção associada a um artigo feminino. É esse na aqui, ó. Aqui a questão faz referência. Aqui é em mais a. Só que esse em não é uma conjunção, não. Esse em é uma preposição. Então, não é uma conjunção. Aqui nós temos uma preposição, letra C errada. E na frase, 10 capitais começam a vacinar. Não há crase, apenas preposição. Verdadeiro, mesmo porque vacinar, que é a palavra que se segue, não admite o emprego do artigo, né? Isso aqui é verbo. E eu só uso artigo antes de substantivo. Então, resposta da questão 1 é letra D. E eu quero todo mundo empolgadíssimo aí, porque é para aprender crase aqui e de forma resolutiva na sua vida. Bora que a gente tem mais treino aqui. Vamos! O emprego do acento indicativo da crase está correto na frase da alternativa. Aquela situação fez referência a coisas sem sentido. Então, pensemos aqui nas duas partes, hein? Ó, referência e coisas. Quem faz referência a. Beleza. Já sabemos que esse primeiro a existe aí, portanto, né? Quem faz referência a. A palavra que se segue, coisas, até admite o artigo, mas são
as coisas. O artigo que caberia lá seria o artigo no plural, as coisas. Como aqui, ó, eu não tenho as para colocar a crase, está errada, portanto. Letra A, errada. A professora dedicou-se a explicar. Aqui já está errado, né? Considerando que explicar aqui, ó, é verbo, eu não tenho como usar a crase antes de verbo, porque a crase, ela precisa anteceder um substantivo, levando em conta a presença do artigo. Então, não é a letra B. Explicar a atividade à aluna, que está certa essa parte, mas a primeira errada. Eu devo explicações à minha esposa. Então, quem deve, vamos lá, ó, o verbo transitivo direto e indireto. Deve algo, deve explicações. E deve algo a alguém. Beleza, tem a preposição. E aqui, em relação à minha esposa, eu consigo dizer a minha esposa é linda. Tá vendo? Ó, a minha esposa é linda. Eu consigo dizer, eu consigo empregar esse artigo. Então, se cabe o artigo, cabe a preposição aqui e cabe o artigo aqui, a letra C está correta. Na letra D, tudo que te falei está relacionado, então o que está relacionado a, beleza, preposição. Mas seu modo de viver admite o artigo o seu modo de viver. Então, aqui, ó, não tem chance dessa crase, né? Porque o artigo que pode aparecer nesse caso é o artigo masculino e não o a. Resposta letra C, é isso, vamos, porque eu quero isso aqui tudo montadinho na cabeça de vocês para funcionar super bem para qualquer prova. Vamos lá, questão 3. Se isso é vivência, se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Então, quem se resume a, beleza, regência. E sobrevivência é um substantivo. Neste caso, admite o emprego do artigo. A crase, então, aqui é uma crase correta. Na sentença acima, observa-se a ocorrência da crase. Assinale a alternativa que não apresenta o uso adequado do acento indicativo de crase, do acento grave indicativo de crase. Nessa questão, vocês vão ver que as frases estão completamente fora de ordem. E aí gera um certo incômodo. Você vai pensar, ai meu Deus, eu ainda preciso entender a frase. Vamos focar que muitas vezes em português a gente torna as coisas mais difíceis do que elas verdadeiramente são. Pensa comigo, a crase, ela é a contração de preposição mais artigo e eu preciso minimamente garantir a presença do artigo. Como que eu faço isso? O artigo, ele só antecede substantivos. Então, para funcionar, eu tenho que ter um substantivo para caber um artigo, beleza? Olha lá na letra A. As cicatrizes faz menção o compositor em sua obra. Vamos organizar? Olha, o compositor, primeira parte, faz menção, segunda parte, às cicatrizes, terceira parte, em sua obra. Tá vendo? Organizando aí, ó. O compositor faz menção às cicatrizes em sua obra. Então, apesar da frase parecer bagunçada, ela é possível. Então, quem faz menção a. Tá aqui a preposição, tá vendo? E as cicatrizes eram grandes. Então, correta a crase. Correta a crase. Aquele sujeito de sorte faz alusão, o cantor em sua música. Então, ó, o cantor faz alusão àquele sujeito de sorte em sua música, tá vendo? Então, aquele sujeito aqui, ó, eu vou deixar especial a separação aqui, ó, esse terminho, porque isso aqui merece um momento específico de aula, o uso da crase em pronomes demonstrativos. Fica aqui com a gente que logo, logo a gente vai estudar isso aqui, esse caso especial, mas eu posso adiantar que essa crase está correta, correta. A chorar para cachorro refere-se a estar o autor em determinado trecho. Aqui eu não preciso nem sofrer, tá vendo? Olha lá, certeza que essa crase aqui está errada, porque chorar é verbo, né? E se é verbo, eu não consigo usar o artigo. Aqui, ó, eu tenho o a, que é uma preposição, beleza? Mas esse a aqui, que é artigo, ele não existe, porque eu não tenho artigo para verbos. Resposta, portanto, letra C.
Tá vendo? A questão parece difícil, parece assustadora, mas a informação aqui, para você acertá-la, ela é a informação básica, é a que a gente quer para esta aula. É o fato de você saber que não se usa crase antes de verbos. Carla, mas como é que eu faço? Vou decorar isso? Não. Você vai saber que a crase, você vai aprender agora, tá aprendendo aqui junto comigo, que a crase, ela é uma condição específica de palavras com circunstâncias em que se seguem substantivos, porque como a crase tem a preposição e o artigo, é necessário que na sequência seja um substantivo. Então, antes de verbos, tá combinado. E mais, tem que ser um substantivo feminino, porque o artigo, antecede substantivos femininos. Beleza, bora, tem mais. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta. Então, vamos em busca da correta. Fomos à praia, só nós dois. Então, quem vai a. Beleza, preposição. E a praia é linda. Artigo. Letra A, correta então. Beleza? Mas se já está correta, vamos ver as outras, né? Aliás, nesse tipo de questão é a sua chance de estudar, né? Porque você encontra várias erradas, é a chance que você tem de conferir se você realmente sabe justificar esses erros. Em relação a isso, prefiro me abster. Então, o que é em relação a. Mas isso não admite crase, não admite artigo, né? Esse a aqui, ó, peraí, tá muito pequenininho, né? Esse a aqui não vai existir. Esse isso é pronome. Eu não tenho crase antes de pronome indefinido. Indefinido, não tem artigo. A encomenda foi entregue a ela. O que é entregue a, preposição. Só que ela é pronome pessoal e eu não uso artigo antes de pronome pessoal. Então, não tem crase. Ele se propôs a estudar. Quem se propõe a alguma coisa. Beleza. Agora, estudar é verbo e eu não tenho artigo antes de verbo, né? Então, não é a letra D. Verdade, a gente já sabia que era a letra A, mas é bom conferir, principalmente porque crase é matéria que você precisa ter as regrinhas na cabeça. Vambora que tem mais aqui. Questão 5 agora. Assinale a alternativa em que, na frase redigida a partir do texto, o uso do acento indicativo de crase está em conformidade com a norma padrão. Então, está em conformidade com a norma padrão, tem que estar correto. O uso de crase está correto. Vamos lá comigo. O uso do telefone fixo tem sido reduzido a. O que é reduzido a. Beleza, preposição está aqui. Mas um número cada vez menor de pessoas, primeiro, que isso aqui é masculino, né? Número é uma palavra masculina. Segundo, que o artigo aqui é tá vendo? O artigo aqui não é o a, então essa crase aqui está errada, não é a letra A. Em geral, integrar-se às novas tecnologias, quem se integra a. Tá aqui a preposição. E as novas tecnologias são incríveis. Então, eu tenho a preposição, mais o artigo e a crase, portanto, correta. Letra B. Letra B é a resposta. Vamos ver as outras. Parece ainda haver muita resistência em aderir. Quem adere a. Beleza, preposição. Mas algumas formas de comunicação digital não admite o artigo. Esse aqui, ó, é um pronome indefinido. E antes de pronome indefinido, eu não tenho artigo. Ô, gente, aqui eu escrevi pronome indefinido. Ó, tô pensando isso aqui agora, não é não. Isso não é indefinido, não. É demonstrativo. Pelo amor de Deus. É um pronome demonstrativo neutro. Opa, corrija ainda. Ainda bem que eu vi, né? Ia ficar essa fiura, ia ficar essa coisa horrorosa aqui escrita na aula. Credo. Minha cabeça, ó, funcionou. Bora. Pronome demonstrativo, corrige aí no seu papelzinho, nas suas anotações. Então, aqui algumas é pronome indefinido e não tem artigo. Então, a crase aqui está errada mesmo. Algumas pessoas têm voltado. Quem volta, volta a alguma coisa. E se comunicar é verbo. Eu não uso crase antes de verbo, porque antes de verbo não tem artigo. Letra E. Atualmente, a internet é uma ferramenta acessível. O que é acessível a. E todas as pessoas, aqui, ó, eu não tenho crase, porque todas é também um pronome indefinido. E não tem crase antes de pronome indefinido. Resposta é letra B mesmo, e nós estamos prontos para ir para a próxima. Vamos.
Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está de acordo com a norma padrão. Então, se está de acordo, nós queremos a alternativa em que a crase esteja correta. O país chegou às temperaturas negativas por causa de uma massa polar. Quem chega, chega a. Então, o aí, preposição, ok. E temperaturas negativas. Temperaturas negativas. Vamos sublinhar aqui bonitinho, ó. As temperaturas negativas foram intensas. Então, eu tenho o a, preposição, e o a, artigo, essa crase aqui, portanto, correta. Resposta, letra A. Mas, aluno bravo mesmo, não abandona uma questão como essa sem ter certeza da justificativa das outras, porque aqui é chance de estudar e você não vai perder essa chance. Vamos embora para a letra B. O alerta da frente fria estava relacionado a uma massa polar que viria. O que está relacionado a. Beleza, preposição. Agora, uma massa polar, o artigo aqui é uma. Então, essa crase não se justifica. Letra B está errada. Em São Paulo, a temperatura chegou. O que chega, chega a. Então, ok aí. Mas 7,9 graus Celsius, essa expressão aqui é masculina. É uma expressão masculina. É o grau, né? Os graus. Não tem artigo. Com frio, os voluntários foram. Quem vai, vai a. Preposição tem, tá ok. E a palavra que se segue é ruas. Só que o artigo que acompanha ruas tem que ser o artigo as. E aqui o que tem, ó, é apenas o a. Então, é o a apenas preposição. Não tem crase, porque aqui não foi incluído o artigo as. Letra C, errada. É preciso voltar-se. Quem volta-se, volta-se a algo. E planejamento urbano é uma expressão, primeiro, masculina. Então, já não teria o artigo a. E segundo, que o artigo aqui é um. Erradíssima. Resposta é letra A, mesmo. E aí, vocês estão vendo as informações se encaixando aí na cabeça? Depois dessa aula, o que vai precisar, que vai ficar por sua conta aí na vida, é só treinar. Porque todas as regrinhas, pelo menos a maior parte das regras, aquelas assim, onde 80% dos casos estarão completamente resolvidas. Vamos mais um pouco. Assinale a alternativa em que não houve o correto emprego da crase. Então, nós estamos querendo o caso incorreto, a errada, hein? A errada. Conversou com as amigas e entregou o bilhete a mais leal. Essa daqui está correta e temos um caso específico, né? Desse a aqui como pronome demonstrativo. É um pronome demonstrativo. Então, é o a mais o a. Entregou, ó, quem entrega, entrega a. E a mais leal, esse a aqui sugerindo a amiga, né? Na substituição de amiga, então tem a contração de a mais a. Nesse caso, é o a pronome demonstrativo, é o a preposição, né? É o a preposição, mais o a pronome demonstrativo. É um casinho especial aí, mas a gente vai ver com mais clareza nos casos especiais. Fomos ao teatro e assistimos às festas. Quem assiste no sentido de ver, assiste a. E festas, substantivo, as festas. Então, olha lá, ó, que aqui tá certinho, tá vendo? Poucos vão àquela igreja. Quem vai, vai a. E aqui eu vou precisar da crase, É o caso lá que eu disse que nós ainda vamos falar em relação aos pronomes demonstrativos de terceira pessoa. Isso aqui, ó, vai entrar em caso especial. Eu conto já para você que regra é essa. Obedeceu-se à inquirição das testemunhas. Quem obedece, obedece a. Inquirição é substantivo. Então, aqui, ó, a crase perfeita. Juntou o a mais o a. Número 7, letra D de dado. Letra D de dado. Aqui fiquei devendo umas coisinhas, mas não se afobem. A gente logo chega nos estudos desses casos especiais de crase. Bora para a questão 8. Leia o trecho a seguir observando as lacunas deixadas. A pesquisa Orla Limpa, Orla Viva, região costeira de Niterói, problemas e soluções, realizada pela Universidade Federal Fluminense, comprovou, após um ano de estudos, a existência. Então, aqui, comprovou a existência. Esse a aqui é apenas um artigo, tá vendo? Eu não tenho nenhuma palavra anterior. Quem comprova, comprova algo, tá vendo?
que exige a preposição. Então, aqui, ó, eu não tenho preposição. Nesse caso, o a, portanto, vai ser apenas artigo. A existência de superbactérias nas praias de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa é avaliar a qualidade. Então, quem avalia, avalia algo. Eu não tenho aqui a necessidade de preposição. O que me diz, portanto, que esse a é apenas artigo, sem crase, portanto. Avaliar a qualidade da areia das praias de Icaraí, Itaipu, Piratininga e São Francisco. A partir, aqui, né, gente, merecia inclusive uma anotação assim bem grande, porque a gente vê esse a partir escrito de formas tão aleatórias Brasil afora que, pelo amor de Deus, vou aproveitar aqui a deixa e registrar para vocês que a partir só existe assim, hein? A partir. Sempre assim. E essa crase aqui, ó, sabe quando que ela vai existir? Nunca, 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 nunca! Porque partir é verbo e a gente não usa crase antes de verbo. Então, a partir é sem crase. A partir da investigação da relação entre a ocorrência do poluente, aqui eu não vou ter crase porque a preposição que aparece já é a preposição entre. Então, esse a aqui vai ser apenas artigo. Então, é sem crase, sem crase, sem crase, sem crase. Vai lá e marca a letra E. Viu só? Viu só como as coisas vão se encaixando? A gente vai entendendo esse esqueminha e fazendo tudo funcionar muito bem. Bora, que agora é questão 9. Bora, bora, bora. Em entregar a funcionária Larissa, ocorreu um erro em relação ao não uso do sinal indicativo de crase depois do verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém, né? E funcionária é a funcionária, então a questão está afirmando que havia aqui, ó, a regra do emprego da crase. Assinale a assertiva em que a crase foi empregada corretamente. Então, há várias erradas e só uma está certa. Tenho alergia a cigarro. Quem tem alergia a alguma coisa. Mas a palavra cigarro só admite artigo o. Então, aqui não seria a cigarro, seria ao cigarro. Letra A está errada. Sejam bem-vindos a Londres. Aqui tem uma dica tão legal, vou explicar para vocês. Ó, presta atenção, dicas, dicas. Vou escrever aqui, ó. Para os verbos ir, ir e voltar, né? O verbo ir é o certinho aqui. Em relação a lugar, então, cidade, país, o esqueminha é assim, ó. Presta atenção. Quem vai a e volta da, então olha aqui, ó. Se eu tenho preposição mais artigo, tá vendo? Quem vai a e volta da, a frasezinha é crase a. Quem vai a e volta da, crase a. A outra, quem vai a e volta de, crase pra quê? Nossa, vamos lá, macetezinho. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Por que isso aqui? Porque quando eu digo volta da, eu estou prevendo o uso da preposição mais do artigo, tá vendo? Quer dizer que se tem preposição mais artigo, tem preposição mais artigo. Aqui vai ser preposição mais artigo. Agora, quem vai a e volta de, aqui não tem o artigo. Então, aqui também não tem o artigo, eu vou ter só preposição. Então, sejam bem-vindos a Londres. Então, quem vai a Londres, volta de Londres. Tá vendo? Volta de Londres. Então, aqui, ó, não tem crase. Ai, gente, eu sei que vocês adoraram esse macete. Fala a verdade. Adoraram? Ficaram felizes? Aproveita, viu? Serve muito para o verbo ir, para essa noção de lugar aí. Se tiver a coisa do lugar, da cidade, do país, super funciona. Super funciona. Fizeram uma homenagem a todas as mulheres. Quem faz homenagem a. Só que todas não admite artigo, né? Porque é um pronome indefinido. Indefinido. Então, está errada. Pedro cedeu assento à senhora idosa que estava em pé. Quem cede, cede algo a alguém. O verbo aqui é transitivo direto e indireto. Então, cedeu algo a alguém e a senhora idosa admite artigo
A gente quer a correta? Sim. Resposta, letra D. Decora aí comigo, ó, repete. Quem vai A e volta dá, crase A. Quem vai A e volta D, crase pra quê? Arrasei no macete. Ah, meu Deus. Bora, questão 10, questão 10. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase. Grandes invenções são colocadas. O que é colocado a. E à disposição. Tá vendo? À disposição da humanidade. Então, eu tenho a mais a crase. Por meio de um engenho de mentes brilhantes, à medida que aqui é com crase, com certeza com crase, e é um caso especial, né? Aqui merece uma atenção especial, isso aqui é caso específico de crase. Locução adverbial feminina, vou colocar aqui, ó, locução adverbial feminina. À medida que a sociedade, aqui eu tenho apenas artigo, hein? A sociedade se desenvolve e que esta é elevada a. O que é elevado a. Mas uma é o artigo aqui, tá vendo? Então, não tem crase aqui. Há uma busca. Então, vai ser com crase, sem crase, sem crase. Resposta, letra E. Com crase, sem crase, sem crase. E nós temos aqui o gabarito para você conferir e uma bateria de exercícios para te tornar realmente capaz de acertar todas as questões de crase que houver aí pela sua frente. Hoje nós vamos fazer uma análise bem cuidadosa e caprichada de regência. Aqui a gente vai ver os casos mais importantes dos verbos e dos nomes, ali a coisa da regência, nominal e verbal, para que você seja capaz de reconhecer todos os desvios que acontecem na prova relativa ao uso da regência. Primeira coisa que a gente faz, então, para garantir esse entendimento bem completinho, é retomar um pouquinho aí o que é regência. Então, organizem aí, por favor, que a gente chama de regência quando a gente observa a exigência do nome ou do verbo, né? Verbo primeiro, do verbo ou do nome, exigência do verbo ou do nome em relação à preposição, Então, olha só aqui uns exemplos de regência. Se eu puser aqui, ó, o verbo gostar, eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosto de sorvete. Usar esse de aqui, ó,
Saber que o verbo gostar exige a preposição de é o que a gente chama de regência. A gente diz que esse verbo aqui, ó, é transitivo indireto, regido da preposição de. Tá vendo? Se eu tivesse colocado aqui, no lugar do verbo gostar, um sinônimo, né? Tá, não é um sinônimo perfeito, é verdade. Gostar e amar têm aí uma intensidade diferente, mas os dois sugerem uma noção positiva em relação ao sorvete, né? Então, se ao invés do verbo gostar, eu tivesse usado o verbo amar, eu teria que ter colocado amo sorvete. Nesse caso, o verbo seria apenas transitivo direto, tá vendo? Já que aqui, nesse meio, nós não contaríamos com a presença da preposição. Então, a gente fala de regência sobre a condição desses verbos, né? Ou de nomes, vou dar exemplos também, em que a preposição se faz obrigatória ou não. E a gente tem uma característica específica na língua portuguesa, porque todos os verbos da língua, eles têm uma regência. Porque, de novo, quando eu digo regência, eu digo precisa ou não da preposição. Então, todos os verbos precisam ou não da preposição. Existe um dicionário de regência verbal, um dicionário de regência nominal. Sabe dicionário? Em que você pega ali, tem a palavra com aquele tanto de informação? Pois é, todos os verbos da língua estão nesse dicionário e lá estão determinadas essas regras de tem preposição, não tem, usa, não usa. A grande coisa disso em provas, e aí não interessa qual é a prova que a gente esteja fazendo referência aqui, é porque dois casos específicos de regência são preocupantes, né? Eles aparecem como problemas de norma culta. Primeira situação, casos de verbos que têm mais de uma regência. Então, vocês provavelmente vão se lembrar aí, ó, do verbo visar. E aqui é só um exemplo, hein? O verbo visar pode ter como sentido de mirar o alvo, ou pode ter como sentido almejar, desejar. E aí, para cada um desses sentidos, a gente tem regências diferentes. Então, o policial, por exemplo, ó, o policial visou o bandido. Nesse caso, ele tinha o bandido como alvo. É o primeiro sentido lá. Nessa circunstância, o verbo é transitivo direto. Aqui, ó, é sem preposição, tá vendo? Agora, eu viso ao sucesso. Olha lá, eu viso ao sucesso. Esse visar aqui, agora é transitivo indireto. Tá aqui o objeto indireto regido da preposição a, porque a intenção agora mudou, né? Quando eu digo eu viso ao sucesso, eu estou querendo dizer eu desejo o sucesso, eu almejo o sucesso. Então, a primeira circunstância de regência verbal são casos como o do verbo visar, em que eles apresentam mais de uma regência e, dependendo dessa dupla regência, mudança de sentido. O outro caso são de verbos que nós, falantes da língua portuguesa, erramos. A gramática normativa prescreve uma regra, né? Tem lá uma determinação, olha, esse verbo precisa de preposição. E nós, na vida real, deixamos de usar. E aí as provas, né, aquelas provas de língua portuguesa que vão em busca do uso da norma culta, elas costumam te perguntar sobre esses verbos. Deu para entender até aqui? Eu espero que sim. Que, na verdade, é impossível você estudar todos os casos de regência nominal e verbal da língua. Você teria que, para isso, decorar um dicionário. Então, o que nos cabe aqui é reconhecer os verbos mais frequentes em prova e saber do que se trata a regência. Você já sabe. Regência é o uso ou não dessa preposição, a exigência ou não dessa preposição. E saber quais são os casos mais comuns que aparecem, né? Quais são os verbos e nomes que são mais esperados em prova. Sabendo disso, você já veio aqui para o método Bravo, sabendo que a gente parte agora para as questões, porque é por elas que a gente aprende de verdade. Temos aqui, então, uma bateria de questões para a gente reconhecer esses verbos e que estratégias devem ser utilizadas, né, em relação a esses verbos para a gente saber a forma correta de ser usado. Pega seu papel, pega seu caderninho e sua caneta e vai anotando esses verbos em forma de lista, porque terminada essa aula, você precisa ter todos eles na ponta da língua e não errar nunca mais. Sabe por quê? Porque eles vão estar na sua prova. Então, vamos embora comigo que a gente começa com questão 1 aqui, ó. Considere a passagem do penúltimo parágrafo. Não vou me deter nas reflexões de Serres acerca das possibilidades de administrar as novas exigências da educação. Assinale a alternativa em que, com a substituição dos verbos destacados,
A redação atende à norma padrão de regência verbal. Veja que a questão ela não está preocupada aqui com o sentido dos verbos, tá vendo? Não há nada no enunciado que te fale sobre o significado desses verbos, semântico, nada disso. A questão está focada em você perceber a relação de regência. Então, o que é para você fazer nessa questão? Você precisa descobrir qual é a regência desse verbo deter, que nesse caso está pronominal aí, né? Me deter. Então, o verbo deter e do verbo administrar. Depois, você vai encontrar a alternativa em que as regências são equivalentes. Então, não vou me deter nas reflexões. Esse verbo aqui é transitivo direto e indireto. Não vou me deter, não vou deter eu, é o objeto direto, em alguma coisa. Aqui é o objeto indireto. Então, o verbo em questão é bitransitivo. E quem administra, administra algo, administra as novas exigências da educação, objeto direto. Então, eu preciso de um primeiro verbo que seja bitransitivo e de um segundo verbo que seja transitivo direto. Então, não vou me demorar das reflexões. Não é das, né? Quem se demora em alguma coisa. Não é a letra A, tá vendo? Não vou me ocupar para as reflexões. Também não é para. Quem se ocupa com as reflexões. Não é a letra B. Letra C. Não vou me prender nas reflexões. Então, não vou prender eu, ok, em alguma coisa. Quem se prende em alguma coisa. Então, esse verbo aqui, transitivo direto e indireto, primeira parte, ok. Primeira parte, ok. Não vou me dedicar das reflexões. Quem se dedica a algo. Então, às reflexões. Não é a letra D. E na letra E, não vou me ocupar com as reflexões. Então, tá aqui o objeto direto. Quem se ocupa com alguma coisa. Ocupar eu mesmo com as reflexões. Letra E, correta. Agora, o segundo verbo. E eu estou entre a letra C e letra E. Ah lá, o segundo verbo tem que ser transitivo direto. Quem administra, administra algo. Letra C. Acerca das possibilidades de governar as novas exigências. Quem governa, governa algo. Letra C errada. E na letra E, conduzir. Quem conduz, conduz algo às novas exigências. Correta resposta, letra E. Tá vendo, então? Aqui apareceram diversos verbos, mas a questão não está te perguntando nada que você, como falante da língua, não conheça. Tá percebendo que aqui é o uso da língua? Ó, demorar, ocupar, prender, dedicar. Você só vai completar a frase. Quem se dedica a alguma coisa. Quem se preocupa com alguma coisa. Isso é regência. E aí, comparando, claro, com os verbos lá do enunciado, porque foram eles os nossos balizadores aí, né? O nosso caminho necessário para poder chegar à resposta. Questão número 1 feita, vambora, que hoje é bateria de regência. Vamos lá. A regência verbal está de acordo com a norma culta em. Então, nessa questão, a gente coloca mesmo em prova, né? A prova, o nosso conhecimento sobre regência. E se está querendo uma que está de acordo com, significa que outras 4 estão erradas. Pega o seu papelzinho aí para você anotar os erros desses verbos, porque eles são frequentes em provas. Vambora. Cheguei no teatro 15 minutos atrasado. O erro aqui é do verbo chegar, ó. Então, vamos lá para a regência do verbo chegar e do verbo ir. Eles são iguais. Esses verbos são intransitivos, mas eles são seguidos de adjuntos adverbiais de lugar, regidos da preposição a. Então, quem chega e quem vai a algum lugar. Chega a algum lugar e vai a algum lugar. Então, cheguei no teatro, tá errado. É cheguei ao teatro. Ao teatro. Errada a letra A. Letra B tem aí o verbo assistir. Nesse caso aí, o verbo assistir foi empregado no sentido de ver. Assistir um filme, tá vendo? É no sentido de ver. Quando estiver nesse sentido, ele é transitivo indireto. E aí ele é regido da preposição a. Então, você não assiste um filme, tá errado. Você assiste a um filme.
toda vez que estiver no sentido de ver, de presenciar. Ver, presenciar. Portanto, presenciar. Letra B, errada também. Letra C. O funcionário só visava a uma posição de destaque. Olha aí a beleza, hein? Aqui nós estamos falando do verbo visar, aquele que eu usei aqui como exemplo, tá vendo? Ó, o verbo visar, no sentido de almejar ou desejar, ele é transitivo indireto, seguido da preposição a. Tem como alvo. Aqui, ó, vejam lá, o funcionário só visava a uma posição, almejava, desejava. Regência aqui corretíssima, resposta letra C. Mas a gente precisa do erro das outras, né? Vamos lá para as outras. Prefiro um cargo honesto do que abrir mão dos meus princípios. Então, aqui nós temos o caso do verbo preferir. Atenção ao verbo preferir. Ele é transitivo direto e indireto, mas a preposição é a. Quem prefere, prefere um cargo honesto a abrir mão dos meus princípios. O objeto indireto aqui, ó, regido da preposição a. Esse do que, gente, prefiro do que, tá errado. Prefiro tal coisa mais do que, tá errado. Não se usam intensificadores com o verbo preferir. E a regência não é do que, é a. Então, eu prefiro português a qualquer outra disciplina. Combinado? Feito aí? Bora que tem a letra E. Os jornais informaram ao público sobre o roubo. Então, o verbo informar e os seus sinônimos, eles são transitivos diretos e indiretos. E funcionam assim, ó. Se o objeto direto for coisa, quem informa, informa algo. Então, o objeto indireto, que vai ser pessoa, informa algo a alguém. Deixa eu tirar essa letra C daqui só para não me atrapalhar. Ele vai ser regido da preposição a. Quem informa, informa algo a alguém. Ou a outra opção é o objeto direto ser pessoa, então informou alguém, e aí o indireto vai ser a coisa, né? Informou alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Agora acontece que nesse caso os jornais informaram, beleza? Informaram ao público. Olha lá o objeto indireto pessoa, tá aqui, ó, o objeto indireto pessoa. O que eu espero que tenha acontecido? Que esse daqui seja, então, o objeto direto coisa. E não foi o que aconteceu. Tem uma preposição aqui, a, e tem uma outra preposição aqui, sobre. É como se tivesse dois objetos indiretos. Tá errado. Tá errado. A opção seria: informaram o público sobre o roubo. A primeira opção, ou então, informaram ao público o roubo. Um tem que ser direto e o outro indireto. Então, beleza? Nesse caso, resposta letra C. Gente, eu preciso de verdade que ao final dessa aula você volte nesse vídeo e olhe de novo essa questão. Olha isso aqui. Nós vimos aqui, ó, 4 verbos que são muito frequentes em prova. Caprichem no estudinho desses verbos, hein? Tô confiando em vocês. Caprichem. Terminou isso aqui? Achou rápido? Carla, nossa, muita coisa. Volta aqui. Assista de novo a esses comentários, a essa correção, porque ela realmente vai te ajudar a entender as coisas de regência. Vambora que tem mais. É material até para você estudar. Vamos lá. A frase do segundo parágrafo: visitou lugares com os quais eu ainda me limito a sonhar, permanece em conformidade com a norma padrão de regência verbal e com o sentido compatível do texto original com o verbo destacado substituído por. Então, primeiro foco aí vai ser a regência, né? Vamos embora observar aí a regência. Então, nesse caso, quem sonha, sonha com alguma coisa. A regência do verbo sonhar exige a preposição com. O verbo é transitivo e indireto e exige a preposição com. Então, com os quais, olha a preposição lá, ó, numa construção aqui de oração adjetiva. Essa preposição com, ela é desse verbo sonhar. Com os quais ainda me limito a sonhar. Ainda me limito a sonhar com
os lugares. Aí, com os lugares. Esse com aqui, então, é o com do verbo sonhar. Nesse caso, você vai precisar fazer essa mesma jogadinha com esses verbos. Você precisa reconhecer a regência desses verbos e verificar se aqui, ó, nas preposições que antecedem os pronomes relativos, a regência foi obedecida. Vamos lá? Vamos lá. Visitou lugares nos quais eu ainda me limito a almejar. Quem almeja? Almeja algo. Então, não é nos, é os quais. B. Visitou lugares dos quais eu ainda me limito a pensar. Quem pensa, pensa em algo. A regência é em. Então, nos quais eu me limito a pensar. Não é a letra B. Visitou lugares os quais eu ainda me limito a fantasiar. Quem fantasia, fantasia algo. Transitivo direto, os quais. Ótimo. Letra C, então. Vamos embora ver as outras. Visitou os lugares com os quais eu ainda me limito a imaginar. Quem imagina, imagina algo. Transitivo direto, então é os quais. E idealizar. Quem idealiza, idealiza algo ainda, então, os quais eu me limito a imaginar. Resposta, portanto, letra C. E aí, espero que tenha ficado claro de novo. Se precisar voltar na questão 3, volte, capriche nos seus estudos. Aqui tem que ter ficado claro que no caso de orações adjetivas, a preposição que antecede o pronome relativo, ó, ela é do verbo da oração adjetiva. Então, depende desse aqui, ó. Quem sonha, sonha com. Quem almeja, almeja algo. Quem pensa, pensa em. Depende da regência do verbo da oração adjetiva. Organiza a sua cabeça. Volta na questão, que isso é importantíssimo. Bora! Questão 4. Assinale a afirmativa incorreta quanto à regência verbal. Há, portanto, 4 alternativas certas e só uma está errada. Vamos procurar. Ter acesso à educação na primeira infância é um direito que assiste a todas as crianças. Aqui nós temos de novo o verbo assistir, hein? O verbo assistir, que a gente já viu quando está no sentido de ver ou de presenciar, ele vai ser transitivo indireto regido da preposição a. Quando ele está no sentido de dar assistência, que ainda não é o exemplo da questão, né? Ainda não é o exemplo da questão. Quando ele está no sentido de dar assistência, ele é transitivo direto. E no caso da questão, ele está no sentido de dizer respeito, diz respeito, cabe, é esse sentido. Dizer respeito, caber. Nesse sentido, ele é transitivo indireto, regido da preposição a. Então, assiste a todas as crianças, correto, esse verbo transitivo indireto, regido da preposição a. Letra B. A autoridade informou aos pais a importância da educação na primeira infância. Já falamos do verbo informar, né? Transitivo direto e indireto. Informou aos pais. O objeto indireto aqui, ó, com a preposição a. Então, quem informa, informa algo. Olha aqui o objeto direto. A alguém. Correta a letra B. Letra C. As crianças necessitam da educação para se desenvolver. Quem necessita, necessita de algo. Preposição adequada, regência ok. E na letra D. A educação infantil implica maior desenvolvimento no futuro. Certíssimo, aluno bravo! O verbo implicar, fiquem aí então com essa. O verbo implicar no sentido de ter como consequência. A educação infantil implica maior desenvolvimento. Então, tem como consequência o verbo implicar no sentido de ter como consequência é transitivo direto. Não admite o emprego da preposição. Letra D está correta. Pode ir lá colocar correta. Cabe à família priorizar a educação de suas crianças. Esse caber aqui, ó, é transitivo indireto, regido da preposição a. Portanto, aqui exige-se o emprego da crase para a gente ter o a preposição
mais o artigo. Carla de Deus, mas essa aula é de crase? Não! Essa aula é de regência. Aqui, ó, se fosse, por exemplo, uma palavra masculina, você veria com mais clareza, né? Se fosse assim, ó, cabe aos pais, olha lá a preposição, tá vendo? Do verbo caber. Cabe aos pais priorizar a educação das suas crianças. Então, mais uma listinha de verbos aí para você garantir o seu estudo de regência. E vambora que tem questão 5 aqui pra gente. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Sabe que essas aqui para mim são as melhores? Porque significa que há outras 3 erradas. E quanto mais erradas as alternativas, melhor para a gente estudar regência. Capricha na observação dessa questão. Capricha aí nas suas anotações. Volta no vídeo quantas vezes precisar para você garantir o entendimento pleno. Decoreba, verbos na cabeça, verbos na cabeça. Bora, bora! Mariana prefere mais sorvete de chocolate do que sorvete de morango. É errado, né? Errado, porque quem prefere não prefere mais. Eu não tenho intensificadores para o verbo preferir. Além disso, a regência não é do que, é a. Então, o certo é, Mariana prefere sorvete de chocolate a sorvete de morango. Errada a letra A. A reunião visava a apresentação do novo diretor. Errado também. Esse visar aqui está no sentido de almejar, desejar. Então, é transitivo indireto, regido da preposição a. Eu preciso da crase. Aqui, ó, visava a apresentação, preciso da crase. 5, letra B, errada. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão. Olha só a alegria do aluno bravo que acabou de aprender a regência do verbo implicar todas as vezes que ele tiver sentido de ter como consequência. Então, se tem como consequência, né? Se o sentido é de ter como consequência, ele é transitivo direto. Aqui, ó, inovação e paixão. Objeto direto, letra C é a resposta. Vamos achar o erro da letra D. O banco informou, beleza. Então, informar transitivo direto e indireto. Informou os clientes. Objeto direto. Quem informa, informa alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então, de que não haveria redução dos juros do cheque especial. Errada a letra D. Resposta letra C. E eu já tô sentindo aqui, ó, a vibração de vocês, de começando a pular na cadeira aí, né, de assistir a esse vídeo e ter certeza de que tá aprendendo. Vambora, vambora. Quero que terminar essa aula aqui, ó, com todo mundo seguro em relação às regências aí que vão aparecer na prova. Bora, questão 6. Marque a alternativa em que há erro de regência. Aspiro ao cargo de secretário. Certíssima. Aqui, ó, nós temos o verbo aspirar, que tem 2 possibilidades, hein? Aspirar pode ser no sentido de sorver, no sentido de inspirar. É o que o aspirador faz, ou o nariz também, ó. Esse aspirar, assim. Nesse caso, o verbo vai ser transitivo direto. Agora, se for aspirar no sentido de desejar, se for aspirar no sentido de almejar, então ele é transitivo indireto, regido da preposição a. Ao cargo de secretário. Certa a letra A. Preferia sorrir do que chorar. Errado, porque o verbo preferir a gente já aprendeu, né? Então aqui, ó, o cargo só para ficar pertinho. Não é do que. Do verbo preferir, a regência é a. Preferia, então aqui eu pus que tá certo. Ah, tá querendo a errada, né? Beleza, letra B. Preferia sorrir a chorar. Errada a letra B. O médico assistiu o paciente. Correto! Nesse caso, é assistir no sentido de dar assistência. Tá vendo? O médico deu assistência ao paciente. Então, transitivo direto, correto. E assistir ao filme, beleza! Transitivo indireto, regido da preposição a, aqui, para pegar o verbo assistir, né? 2 sentidos do verbo assistir nessa questão. Dar assistência, transitivo direto, e assistir no sentido de ver, presenciar, transitivo indireto, regido da preposição a. Questão 7? Vamos lá? Questão 7. Observe o trecho da música.
Lembre de mim, do filme Viva, a vida é uma festa. Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Se esforce para sorrir. A forma verbal lembre, utilizada no trecho lembre de mim, pode ser transitiva direta ou indireta, ou seja, exigir ou não uma preposição. Dessa forma, há uma incorreção no trecho, uma vez que o verbo lembrar só é transitivo indireto quando vem em sua forma pronominal, lembrar-se. Então, é assim, ó. Ou eu uso o verbo apenas lembrar, e aí ele é transitivo direto, ou eu uso a forma lembrar-se, com o pronome, e nesse caso ele é transitivo indireto, regido da preposição de. Então, lembro o dia ou lembro-me do dia. É isso. Então, é transitivo direto sem o pronome ou é transitivo indireto com o pronome. Pronto, verbo lembrar está dada aí a regência. Qual outro verbo em que a situação é equivalente? Vai lá e marca seguramente a letra C. Essa regra aqui, ó, vale para os verbos esquecer e lembrar. Então, esquecer ou esquecer-se, lembrar ou lembrar-se. A regra vale para os verbos esquecer e lembrar. Se você usar o verbo lembrar e esquecer sem o pronome, ele é transitivo direto. Se ele vier com o pronome, então ele é transitivo indireto e exige a preposição de. Questão 8. Vamos de questão 8? Assinale a alternativa em que o verbo destacado apresenta a mesma regência do verbo assistir em nunca assisti aos Jogos Olímpicos pelo streaming. Assistir, nesse caso, é transitivo indireto aos jogos. E eu sei disso porque ele está no sentido de ver, no sentido de presenciar. Então, toda vez que tiver nesse sentido, transitivo indireto regido da preposição a. Compramos um bocado de frutas. Quem compra, compra algo. Transitivo direto. Deixa eu colocar do lado ali, que eu acho que vai ficar melhor de vocês verem. Peraí. Então, comprar, transitivo direto, não é essa. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo obedecer é transitivo indireto, regido da preposição a. Olha a resposta aí, hein? Olha a resposta aí. Vamos ver as outras. Quem gosta, gosta de. É transitivo indireto, mas a preposição é de. Quem concorda, concorda com. É transitivo indireto, mas a preposição é com. E quem confia, confia em. É transitivo indireto e a preposição é em. Então, aquele que tem a mesma regência do verbo assistir é o verbo obedecer. Obedecer. Fica aí dada a regência desse verbo, hein? Obedecer e desobedecer, tanto faz. Transitivo indireto, regido da preposição a. Então, nunca desobedeça aos regulamentos da sua empresa. Aos regulamentos. Nossa, ninguém obedece o sistema. Tá errada a frase. É ninguém obedece ao sistema. Desobedecer. Obedecer e desobedecer, transitivos indiretos, regidos da preposição a. Bora! Questão 9. Questão 9. Sobre a regência do verbo chamar, verifique os exemplos. A professora sempre lhe chamou de folgado. Na reunião dos alunos, chamaram pelo diretor. Com tantas flores no vestido, chamaram-na de Florzinha. Compareci ao encontro e chamei-a fofoqueira. Aqui nós temos um caso específico do verbo chamar. Presta atenção nisso, hein? Toda vez que ele vier no sentido de dar nome, que é o mesmo sentido de apelidar. Apelidar. Esse verbo, ele tem todas as possibilidades de regência, ó. Ele pode ser transitivo direto ou indireto. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais adequada à divisão. E ele será sempre seguido de predicativo. Então, o nome dado é um predicativo, que pode ser com preposição ou pode ser sem preposição. Mais ou menos, para esse verbo, pode tudo. Ó, transitivo indireto, e aqui a preposição
vai ser lhe, né? Vai ser o pronome lhe, normalmente, seguido de predicativo do mesmo jeito, ó, seguido de predicativo com preposição ou sem preposição. Então, vamos ver aqui como é que isso pode ficar? Vamos ver aqui como é que isso pode ficar? Chamei João de bobo. Esse aqui seria o nosso primeiro exemplo. João, objeto direto, e de bobo, o predicativo preposicionado. Ou então eu podia colocar chamei a João, aqui, objeto indireto, tá vendo? De bobo. Olha lá, o predicativo preposicionado. Ou então eu posso colocar chamei João bobo. Olha lá, o objeto direto e o predicativo agora sem a preposição. Ou ainda, chamei a João bobo. As 4 opções, ó, aqui o objeto indireto sem preposição e todas elas corretas. Então, olha lá, sempre lhe chamou de folgado, o objeto indireto com o de folgado, que é o predicativo preposicionado. No número 3, pulei a 2, volto nela. Chamaram-na, chamaram ela, objeto direto, de florzinha, é o predicativo preposicionado. Ou chamei-a, objeto direto, com o predicativo sem preposição. Certa, certa e certa. Na número 2, nós temos um emprego diferente do verbo chamar. Nesse caso, ele foi usado no sentido de clamar, aclamar, evocar. Então, eles clamaram pela presença do diretor. E, neste caso, quando vem nesse sentido aqui, ó, o verbo chamar, nesse caso, no sentido de clamar, no sentido de evocar, então ele é transitivo indireto, regido da preposição por, o que faz correta fazem corretas as 4 assertivas. Portanto, letra C a resposta. O verbo chamar, ele pareceu difícil aqui, eu sei, mas eu tenho certeza de que você vai voltar nessa questão e vai descobrir que, na verdade, ele é super fácil, porque ele admite todas as formações. Atenção ao verbo chamar, ele aparece nas provas. E nós estamos prontos para ir para a questão 10. Vamos embora de questão 10. Com base no texto, a frase reescrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, no que se refere à regência verbo nominal, é: a autora aspirava o amor e a amizade da amiga. Aqui, ó, o verbo aspirar no sentido de desejar é transitivo indireto. Então, é ao amor e à amizade da amiga. Letra A está errada. A amiga agradeceu à autora o convite em ler o seu lado. Então, agradeceu. Presta atenção. Agradeceu algo a alguém. Então, agradeceu a autora, objeto direto, sem preposição aqui, ó. E o convite é objeto direto de novo. Tá errado. Um desses dois tem que ser objeto indireto. Tá errado. Então, agradeceu a autora o convite. Seria a forma correta. Porque aí a autora é o objeto indireto e o convite o objeto direto. Errada a letra B. Letra C. Algumas pessoas preferem mais, não se usam intensificadores. Preferem ficar acompanhadas a ficar sozinha. Errada a letra C. Já conhecemos o verbo preferir. Durante a Covid, não podíamos ficar alheios aos interesses de quem amamos. Perfeita essa daqui, letra D é a resposta. Vamos ver a outra. Ela estava exausta e tinha pavor da solidão. Regência nominal, questão 10, resposta letra D de dado. E eu acho verdadeiramente que você tem aqui um super material para você voltar nesse vídeo quantas vezes você quiser e estudar esses verbos assim individualmente, né? Cada um deles, e garantir que você de fato os tenha em memória. Na sua prova, isso vai aparecer e é infinito o estudo de regência. Quanto mais questão você puder fazer, melhor isso será para você. Foi um grande prazer conduzi-los por esse caminho da regência verbal. Espero mesmo ter tirado o véu dos olhos de vocês, tê-los tornado capazes de entender como pensar a regência verbal. Umas diquinhas aí dos verbos mais frequentes já está aí nesse material. E se precisar de mim, é só me procurar. Estarei à disposição.
Um grande abraço e bons estudos a todos vocês. Tchau, tchau!